Olá! Sabe aquela sensação de que o mundo às vezes parece uma bagunça de informações, um verdadeiro caos? Pois é, essa sensação é bem comum. Hoje, a gente vai explorar uma ideia filosófica poderosíssima que funciona como uma gaveta mental para ajudar a organizar tudo isso. É só parar para pensar em tudo que está à nossa volta. Cada pessoa, cada objeto, cada ideia. É uma infinidade de coisas únicas, sabe? Sem um sistema, seria praticamente impossível navegar por essa realidade toda. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que a nossa mente dá conta de agrupar, de categorizar e de entender essa diversidade imensa sem pirar? Bom, para começar a organizar qualquer coisa, a gente precisa de um ponto de partida. E, como já vimos por aqui, tudo começa com a pergunta certa. A gente já estabeleceu que a base de tudo é perguntar pela essência das coisas. Não é como ou onde, mas sim o que é isso. Essa é a nossa chave mestra para começar a entender o mundo. E o legal da filosofia do Pedro da Fonseca é que para essa pergunta fundamental ele nos dá uma primeira resposta simplesmente genial. É a primeira grande ferramenta para a gente organizar o nosso pensamento. Então, vamos conhecer o conceito de gênero. E não, calma, não estamos falando de gramática, nem de biologia, é algo bem mais fundamental. O gênero é como se fosse uma grande gaveta mental. Dentro dela, a gente guarda coisas que, olha só, mesmo sendo diferentes entre si, compartilham uma mesma identidade lá no fundo. É o denominador comum que consegue unir toda essa diversidade. Essa ideia nos dá o poder de classificar e entender o lugar de cada coisa no mundo. É quase um superpoder para organizar o nosso raciocínio. Mas, para essa gaveta funcionar direitinho, ela precisa seguir uma regra que é crucial. Então, o ponto principal é este. Uma gaveta que só guarda um tipo de coisa não serve para muita coisa, né? Um gênero, para ser gênero de verdade, tem que ser como um pai de filhos diferentes. Ele precisa conter espécies diversas. Quer ver um exemplo prático? Pensa na pasta veículo no seu computador. Ela só é útil porque lá dentro tem arquivos diferentes. Carro, moto, bicicleta. Todos são veículos, certo? Mas cada um é uma espécie diferente de veículo. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Os gêneros não são todos iguais. Eles vivem numa hierarquia, quase como uma escadinha da realidade. Lá no topo dessa escada, a gente tem o gênero supremo. É o conceito mais amplo de todos, a gaveta mestra que contém todas as outras. Para os filósofos clássicos, esse conceito é a substância, aquilo que simplesmente é. Mas a maior parte da organização acontece ali nos degraus do meio. E é aqui que a gente encontra o gênero subalterno, uma ideia que parece complicada, mas na verdade é genial. É um conceito que tem uma identidade dupla. E esse exemplo aqui ilustra isso brilhantemente. Vamos pegar o termo corpo. Se a gente olhar para cima, na escada, corpo é um tipo, uma espécie do gênero substância. Mas, se a gente olhar para baixo, o mesmo corpo vira um gênero. Ele vira uma gaveta que contém a espécie animal. Ou seja, ele é filho de quem está em cima, mas é pai de quem está embaixo. Essa capacidade de ser duas coisas ao mesmo tempo, dependendo do nosso ponto de vista, é o que faz do gênero subalterno a espinha dorsal da organização do conhecimento. Mas olha, essa estrutura lógica não é só uma curiosidade de filósofo antigo, não. A verdade é que ela está por toda parte no nosso dia a dia. Pensa em como a gente escolhe um filme. O serviço de streaming oferece lá o gênero terror. Dentro dessa gaveta, a gente encontra várias espécies. Slasher, sobrenatural, psicológico. É a pura lógica do Fonseca em ação, organizando o nosso lazer. Acontece a mesma coisa com tecnologia. Dispositivo inteligente é o gênero. E smartphone, smartwatch, tablet são as espécies. Todos eles compartilham essa identidade de serem inteligentes, mas cada um é diferente na sua forma e função. Então hoje nós abrimos a primeira e talvez a mais importante gaveta do nosso arquivo mental. Nós aprendemos a usar o conceito de gênero para agrupar a diversidade do mundo sob uma identidade comum e assim trazer um pouco de clareza para todo aquele caos. Mas abrir a gaveta é só o primeiro passo. A aventura de verdade começa quando a gente explora o que tem lá dentro. E é exatamente isso que faremos na nossa próxima análise, mergulhando de cabeça no conceito de espécie. Fica o convite. Até lá!